Olá, bem-vindos à última live do ano. Hoje, 22 de dezembro, estamos às vésperas já do Natal, das festas. E bem-vinda, Ruth. E estamos chegando finalmente ao final de 2020, né? Um ano mais diferente de todos os que nós vivemos, com certeza absoluta. É um ano de muito... Minha querida Gisele, bem-vinda, querida. Você nunca falha, sempre com participações maravilhosas. Eu tenho muito a te agradecer. E aproveito para publicamente desejar à minha querida Gisele Faria um 2021 repleto de bênçãos, assim como eu desejo a todos, naturalmente. Mas a Gisele é uma pessoa muito querida mesmo. Tudo de melhor para você. E esse ano, então, foi um ano completamente atípico, como todo mundo sabe, a maior crise sanitária das últimas décadas, né? Antes dessa, talvez só a gripe espanhola, que foi em 1918, ou seja, quem vivenciou a gripe espanhola não está mais aqui para contar como é que ela foi. Então, eu acho que todos que estão vivendo a Covid-19 estão vivendo um momento absolutamente único em termos de pandemia, em termos de crise sanitária. Mas a gente está aqui para falar de economia, né? E esse ano, então, em resposta a essa crise sanitária, nunca houve uma resposta dos governos e dos bancos centrais como dessa vez, tá? É uma resposta sem precedentes. Então é o título da live. Se você sabe o quanto foi injetado, quem leu o jornal Valor de ontem, saiu ontem no Valor, tá? Foram injetados nada mais, nada menos que 25 trilhões de dólares nas economias do mundo, de acordo com o levantamento do Bank of America, ou BOFA. Gente, isso corresponde a 29% do PIB mundial. Minha querida Poliana Noronha, bem-vinda, querida. Tudo de bom para você. Obrigado por assistir à live. 29% do PIB mundial. Vamos ver um pouquinho de números, só para vocês terem uma ideia. Os países que mais injetaram com relação à sua proporção ao percentual de PIB, tá? Em primeiro lugar ficou o Japão, que injetou 63% do PIB, foram 3 trilhões 285 bilhões de dólares. Em segundo lugar ficou a Itália, com 58% do PIB de investimento na economia, com 1 trilhão 160 bi. Terceiro lugar, a Alemanha, com 54% do PIB de investimento, em 2 trilhões e 84 bilhões. Ela, em valor absoluto, superou a Itália, mas um pouquinho menos em percentual do PIB. Quarto lugar, ela, né, Singapura, um país extremamente desenvolvido, injetou 43% do seu PIB e que deu em valor absoluto 158 bi dólares, tá? E em quinto lugar ficou o Reino Unido, com 41% do PIB de investimento na economia, que deu 1 trilhão 173 bilhões. E assim tem a listagem de todos os países. O Brasil está em 35º lugar, mas com valores nada medíocres, tá? São 209,3 bilhões de dólares, sendo que desses 209, 199 foram de estímulo fiscal e 10
bilhões de estímulo monetário. Esses valores que eu falei, Japão 3 trilhões, Itália 1 trilhão, Alemanha 2 trilhões, etc. Isso é o valor somado entre o estímulo fiscal, ou seja, o que o governo injetou na economia na forma de gastos ou de auxílio emergencial, seja o que for, e somado a isso a forma de estímulo monetário, de expansão monetária, de quantitative easing, que é a impressão de papel moeda, enfim, qualquer tipo de estímulo monetário, de injeção de moeda pelo Banco Central, através do que? Expansão monetária e queda de juros. Pois muito bem, o que representa isso para o Brasil? Isso representa 11,20% do PIB. Gente, isso é bastante coisa, tá? Isso é bastante coisa para, Matheus, querido, bem-vindo, para um país como o Brasil, que injetou 199 bilhões, tá, de dólares em termos fiscais, tá? 199, vamos arredondar, 200, tá? Vezes 5, nós temos aí 1 trilhão de reais. É bastante coisa, né? 11% do PIB. Só para fechar essa comparação entre os países, quem injetou mais em termos de valor absoluto foram os Estados Unidos, com 6 trilhões 103 bilhões de dólares, mas isso representa 28% só do PIB. Então eles não estão nem entre os 5 nem entre os 10 países que mais investiram, né? O PIB americano é aproximadamente 1/4 do PIB mundial, né? Então, tivesse tido o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, maior ênfase em combater a Covid, né, nós teríamos um comportamento da evolução da Covid nos Estados Unidos bastante diferente. Daviana, obrigado, bem-vindo ou bem-vinda, não sei se é Daiane, desculpa. Muito bem. Vamos fazer a nossa primeira análise, tá? Isso aí são dados que vocês encontram em qualquer lugar. Eu queria fazer um primeiro comentário com relação à Nova Zelândia. A Nova Zelândia primeiro é um país que eu admiro bastante, né? Não sei se vocês sabem, se eu já comentei aqui, o regime de inflação, o regime de metas de inflação, o regime de política monetária que o Brasil adota, que é o de metas de inflação, ele nasceu na Nova Zelândia nos anos 80, meados dos anos 80, e é uma experiência muito interessante, que ele nasceu na prática e depois veio para a vida acadêmica. Após um sucesso enorme na Nova Zelândia, ele foi adotado por vários países, Alemanha, Suécia, Israel, Reino Unido, N países. E o Brasil, então, em 99, precisamente em 21 de junho de 99, ele instalou esse regime de meta de inflação como regime de política monetária, e mais ou menos nos moldes da Grã-Bretanha, tá? Do Reino Unido, em que estipula-se uma meta, um intervalo de variação que a inflação pode ficar acima e abaixo da meta, que o pessoal aqui chama de centro da meta. Eu particularmente não gosto dessa denominação. É a meta, tá? Quem tem centro é círculo. É a meta que tem uma banda de variação para choques exógenos de oferta, como foi o caso aqui no Brasil do choque dos preços dos alimentos. Então a Nova Zelândia, só para fechar o regime de metas de inflação, esse programa de política monetária teve um amplo sucesso no mundo inteiro.
Todos que adotaram esse programa tiveram um excelente resultado no combate à inflação, e quem não tem metas explícitas possui, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, uma meta implícita, né? O Jerome Powell, numa das últimas declarações, ele disse que a meta implícita de inflação para os Estados Unidos seria de 2%, e que ele faria uma expansão monetária no sentido de ajudar a economia, fazer esses estímulos monetários que estão sendo registrados aqui, e para que a economia americana se recupere o mais rápido possível e com taxas de juros cada vez mais baixas. Então, a Nova Zelândia é um país sensacional, e eu queria fazer uma comparação com o Brasil. O que aconteceu no Brasil no início da pandemia? O presidente da República disse que nós não teríamos fôlego financeiro para ajudar a população a fazer um lockdown, ajudar a população a ficar em casa, ajudar os empresários, ajudar os microempresários, os médio empresários, etc. Pois muito bem, no final das contas foram gastos mais de 11% do PIB. Então a gente tinha. Claro que isso nos custou bastante caro. Pepe Prado, bem-vindo, muito obrigado. Isso nos custou caro porque houve um aumento do déficit primário enorme, um aumento enorme da dívida, mas, eu repito, minha queridíssima Gisele Faria, eu falei com ela, se não na última live super especial, né? Espero que vocês tenham gostado da apresenta. Fabinho, bem-vindo! Espero que vocês tenham gostado da live com a Ana Luísa, né? Se não na última, na penúltima live. É a única situação que eu admito que o governo não cumpra o teto de gastos, ou que haja um aumento de gastos. É para salvar vidas, né? Então, para salvar vidas vale tudo. Lembra, Gisele? Então, vamos lá. Então, essa é uma situação que o mundo inteiro está correndo atrás, né, para salvar vidas. E a Nova Zelândia, o que fez? Foi um dos maiores lockdowns do mundo. Eles deixaram todo mundo em casa, com medidas restritivas ao máximo. Ninguém saía. O que aconteceu? Passaram-se 45, no máximo 60 dias, voltou ao normal. Eles tiveram, claro, a Nova Zelândia teve uma retração de PIB forte, mas logo se recuperaram, assim como nós também tivemos no terceiro trimestre agora uma recuperação bastante interessante. Nós teríamos uma queda, já foi, em parênteses, já havia sido anunciada uma queda de 10% de PIB para 2020, já vai ser na ordem de 5% de queda de PIB. E eles logo se recuperaram, e adivinhe, um país de mais de 5 milhões de habitantes, a Nova Zelândia, eles tiveram 25 mortes. Não é 25 mil mortes, não. Eles tiveram 25 numa população de 5 milhões. Tá bom para vocês? Para mim tá ótimo, né? Enquanto os Estados Unidos são mais de 350 mil, se não me falha a memória, aqui já passou de 187 mil. E essa é a diferença, né, entre o ponto de vista. Ah, mas é entre país desenvolvido e país subdesenvolvido? Não, depende dos governos, né? O rei da Suécia foi à televisão pedir desculpas. O Boris Johnson, já ia falar Yeltsin mais uma vez. O Boris Johnson também, depois de ter ido para o CTI, também pediu desculpas, né? Tudo é uma questão de postura. Então,
eu queria fazer novamente uma crítica no sentido de que, ao final de contas, gastou-se 11,20% do PIB no Brasil. Então tinha dinheiro, quer dizer, não é que tinha. Houve emissão de títulos de dívida. Houve emissão de título de dívida, simples assim, a dívida aumentou, mas tudo bem. É como diz, eu sempre repito aqui, como diz o economista Schwarzman, se é para matar Hitler, vamos matar Hitler. Depois a gente vê quanto é que custou, e é exatamente isso que aconteceu. Então houve, na minha análise, uma falta de coordenação, de estrutura, especialmente de estratégia para combater o coronavírus aqui no Brasil, assim como está tendo com as vacinas, né? Mesma coisa. Muito bem, então esse foi o comportamento mundial, né? É um número absolutamente surpreendente, né? 25 trilhões de dólares. Não é todo dia que a gente vê isso. E para 2021? O que a gente espera para 2021? Bom, para 2021, o chefe de economia global do BOFA, Bank of America, Ethan Harris, ele, assim como várias outras personalidades, a Gabriela Santos, estrategista global do JP Morgan, e assim como várias outras personalidades econômicas, não diria personalidade, né? Economistas de peso do mundo. Então, assim, olha, a parada é a seguinte: para 2021, os bancos centrais estão sem munição mais. Por quê? As taxas de juros estão praticamente zeradas, estão no famoso Zero Lower Bound. O que quer dizer isso? É uma banda mínima de baixa, que é de zero. E os juros reais estão negativos. Até no Brasil os juros reais estão negativos. Então acabou a munição do Banco Central. O que é isso? Não há mais expansão monetária a fazer. É simples assim. Então os estímulos de 2021 tendem a ser fiscais. Brasil, como é que a gente vai fazer isso? Já a gente comenta. Então, quais são as perspectivas? O que vai acontecer no mundo? Bom, o início da vacinação em massa nos principais países desenvolvidos vai provocar uma recuperação mais sustentável. Então, o que vai acontecer? Existe uma perspectiva de um crescimento mais robusto e de inflação baixa, porque os mercados mundiais não prevêem um aquecimento suficiente para que haja uma inflação alta. Então, os bancos centrais, na análise desses economistas, devem passar um ano de relativa tranquilidade, sem ter que aumentar juros. Agora, não sei se isso vai acontecer no Brasil. Tá? Tem muito economista brasileiro dividido, os economistas do Brasil estão divididos de uma forma geral. Há muitos economistas acreditando que a inflação vai ter uma forte subida. O Banco Central, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, disse que não, que a inflação vai ficar na casa de 3,4%, 3,5%. Eu acho que a principal, no meu caso, a minha análise é que a principal pressão inflacionária, assim como a principal pressão para a taxa de juros, é a questão fiscal do Brasil. Já a gente vai comentar com mais detalhes as novidades fiscais do Brasil. Então, não sei se a inflação vai ser tanto o problema para o Brasil, e caso ela aumente, o Banco Central está absolutamente pronto para exercer
a política monetária e alterar o seu instrumento, né, que é a taxa de juros. Então, eu não me preocupo com a inflação aqui no Brasil desde 2016, que a ortodoxia retornou à condução do Banco Central. O que me preocupa é a política fiscal. Tatiana Elma, bem-vinda, muito obrigado. Como é que você está, minha querida? Espero que esteja melhor. Puxa, que honra ter você na live. Tendo estado indisposta. Obrigado. O que está acontecendo com a política fiscal? Bom, eu já falei em todas as lives praticamente de 2020, né? Que o Brasil tem... Que bom, minha querida, melhoras, que você fique 100% o mais rápido possível. Eu já falei em todas as lives praticamente, né, que o Brasil vive um drama fiscal, que nós temos uma dívida de 7 trilhões de reais, minha sogra, bem-vinda, 7 trilhões de reais, que é praticamente 100% do PIB, praticamente 7 trilhões de reais, e com crescimento insustentável. Luciana, minha irmã mais nova, bem-vinda, com crescimento insustentável por causa dos déficits primários, quer dizer, antes de pagar os juros da dívida, o governo já está no vermelho. Então, temos esse crescimento insustentável e previsão somente para 2026 de um superávit primário, ou seja, de conseguir economizar um pouquinho para o pagamento dos juros. João Vitor, bem-vindo. Então, primeiro grande problema, o mundo vai continuar com estímulos para a economia, só que os bancos centrais perderam a munição. Então, o grande estímulo para 2021 vai ser fiscal. Mas no Brasil a gente não tem como fazer estímulo fiscal, a gente não tem espaço. Então, não há mais espaço para a política monetária, que nós estamos com juros negativos. E não há espaço para fazer estímulo fiscal, que a gente tem que cortar gastos, não expandir. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Como que o Brasil vai crescer em 2021? Como é que a economia brasileira vai crescer? Eu não vejo como. Então, existem projeções para 4,5%, para 3,5%, para 5%. A OCDE já reduziu para 2,6%. De novo, eu reitero minha previsão de que não vejo como ser maior que 2% e lamba os beiços. Porque nós não temos estímulo, não temos condições de estímulos fiscais. Ao contrário, nós vamos retirar o auxílio emergencial, porque precisamos retirar, né? E agora, não só nós estamos com esse problema fiscal, como o governo e o Congresso estão aprontando, para variar. Então nós temos um risco fiscal no Congresso. Saiu hoje no Globo, né? E ontem no Valor, o governo pediu ao Congresso Nacional a fixação da meta de resultado primário para 2021. William, bem-vindo. Cicizinha, bem-vinda. Um déficit de até 247 bilhões. Uma bobagem. Então isso é aproximadamente 3,5% do PIB. Então, o Congresso está projetando, a proposta de orçamento já está prevendo um déficit primário de 250 bilhões. Gente, quer dizer, quando a gente acha que o pessoal está assistindo as nossas lives, tentando arrumar a economia, o pessoal quer aumentar, né? O que está acontecendo? Primeiro, uma busca incessante de governadores e prefeitos por recursos da União, né? Tudo bem, os estados e municípios precisam se arrumar, mas isso não é a qualquer preço, não é assim.
tá? Tem outras ameaças também em gestação. Relatório do Tesouro cita a proposta de emenda constitucional, PEC, que estabelece uma transferência adicional de 1% ao Fundo de Participação dos Municípios na arrecadação de impostos federais, basicamente imposto de renda e sobre produtos industrializados. Custará 35 bilhões em uma década. Quer dizer, e não para por aí, a reportagem cita vários outros. Realmente assim fica difícil. Assim fica difícil. Quer dizer, vocês vejam, o mundo inteiro. Ah, sim, tem uma coisa importante que eu não falei. A Gabriela, que não é a minha Gabriela Krebs, é a Gabriela Santos, estrategista global do JP Morgan. Ela faz um comentário em cima do Ethan Harris. O Ethan Harris, chefe de economia global do Bank of America, ele diz que há uma disparidade, ele disse uma coisa que a gente já sabe, há uma disparidade entre os países desenvolvidos e os emergentes quanto à questão da vacina. Isso, infelizmente, a gente já sabe. Então, ele diz que esses países emergentes estão mais vulneráveis em termos fiscais, em termos de crise de dívida. E aí, a atratividade para investidores externos... Ah, Krebs, você é tão pessimista, mas teve agora uma injeção de investidores... Teve, mas esses investidores externos preferiram os países emergentes de menor risco. E o Brasil ainda apresenta muito risco para os investidores. E aí, comentando sobre isso, a Gabriela Santos, estrategista do JP Morgan, diz que a retirada dos estímulos fiscais desses países emergentes é urgente. É urgente, porque senão o que acontece? A velha bola de neve vai se endividando, tendo déficit primário aumenta a dívida. Raquel, querida, bem-vinda. Aumenta a dívida e ela vai crescendo de forma exponencial e não consegue se economizar para pagar os juros, aí emite mais título de dívida e aí não consegue novamente, e por aí vai. E aí os investidores chegam aqui e falam: olha, eu até empresto para o governo brasileiro, desde que você me dê juros fantásticos no longo prazo. Não vou investir a Selic de 2%. Não vou investir para perder da inflação. Quem estiver me assistindo e for pessoa física, lembre-se da Ana Luísa, tá? Primeiro, garantia de patrimônio. Então, cuidado com essa ansiedade para ganhar muito, tá? Vocês podem ter um pouquinho de tesouro direto, sim, para garantir o patrimônio. Tá? Ah, mas está perdendo a inflação. Mas é melhor que poupança. Então, todo cuidado é pouco em tempos como esse. Então, gente, não só nós já temos uma situação de crise fiscal gravíssima, todas as reportagens que a gente comentou aqui, teve um artigo brilhante do Marco Bonomo, do Cláudio Fristag, à beira do abismo, quer dizer, só para vocês verem que eu não sou alarmista, mas como está no Congresso, de novo, déficit primário de 250 bilhões, isso é 3,5% do PIB de déficit primário. Isso para quem não lembra o que é déficit primário, tudo que o governo arrecada de impostos, menos o que ele gasta antes do pagamento dos juros, é menos 250 bi. Tudo que ele gasta menos o que ele arrecada é 250 bi, antes de pagar os juros da dívida. Simples. Depois ele só tem que pagar os juros da dívida de 7 trilhões de reais. É uma bobagem. Então, gente, eu pergunto para vocês, tá? Vocês que acompanham minhas lives, Gisele, querida, Pedro Hervé, todo mundo que acompanha a minha live, a própria Cicizinha, minha prima, que não é economista, mas que é inteligente, como é que o país vai crescer assim? Como é que se espera um crescimento de um país que não tem como ter injeção fiscal, não tem como ter estímulo fiscal, ou seja, não tem como o governo mais colocar recursos, e também não tem como ter estímulo monetário? Nós já estamos com juros negativos. Ou seja, realmente
A única boa notícia que eu posso dar para 2021 é que eu estou tranquilo com relação à inflação, que eu acho que vai ser menor que a de 2020, se ficar na casa dos 4%. A meta de inflação para 2021 é 3,75%. Eu acho que vai ficar por volta disso, não há razões. A única razão, a única pressão inflacionária que eu vejo são riscos fiscais. Essa pressão da inflação no final desse ano, de alimentos, da energia elétrica, creio que seja uma questão de choque de preços. Mas se por um acaso ela de fato ceder às pressões do rombo fiscal e subir mais do que eu estou prevendo, o que o próprio Roberto Campos Neto está prevendo, ele vai aumentar os juros. Aliás, já está previsto um aumento da taxa de juros, né? A mediana do mercado é que a Selic vá para 3%, mas os economistas mais cautelosos dizem entre 4% e 5%, e eu me enquadro nesse grupo, porque por causa das pressões fiscais, dessas pressões da crise fiscal brasileira. Agora, com relação à terceira variável, são 3 variáveis básicas: juros, inflação e crescimento. Com relação à variável de crescimento, que tem tudo a ver naturalmente com o desemprego, quanto mais se cresce, menor o desemprego, eu realmente já fiz os meus estudos econométricos, minhas projeções, já fiz meus cálculos aqui. Sheilinha, que prazer, que honra, muito obrigado. Já fiz minhas projeções com meu querido Roberto Ivo, meu colega, que eu tenho muita honra de chamar de colega, lá do Departamento de Engenharia Industrial da UFRJ. Assim, não consigo enxergar, muito pelo contrário, acho que o crescimento será pífio, abaixo de 2%. Essa é a minha previsão. Deixo aí esse presente de Natal para vocês, nada agradável, mas pelo menos estamos todos vivos, né? Uma mensagem que eu queria passar para todo mundo aqui que está assistindo a live, todo mundo que por acaso for rever a live, peço que nós não reclamemos de 2020, porque nós estamos vivos com saúde, eu especialmente com a minha linda mulher, amada, as minhas 2 filhas lindíssimas que graças a Deus puxaram a mãe, e estamos todos com saúde, meus sogros, minha mãe de 84 anos, todos nós estamos, eu estou incluindo vocês naturalmente, meus amigos queridos, meus colegas, e nós estamos vivos, né? Tanta gente boa se foi, tanta gente desconhecida se foi, mas nós estamos aqui e a gente tem que dar graças, né? Como Thanksgiving, né? No dia de ação de graças, a gente, 31 de dezembro, tem que dar graças. E foi um ano difícil, claro, mas a gente está vivo e bola para frente. E a economia, o Brasil sempre dá o seu famoso jeitinho, né? A gente chega lá aos trancos e barrancos, né? Sobrevivendo aos nossos maravilhosos políticos, né? Hoje tivemos mais uma prisão, todo mundo tenta, né? Mas só o Rio é penta, né? 4 governadores e um prefeito na cadeia. Mas brincadeiras à parte, eu quero desejar a todos vocês boas festas, um 2021 repleto de boas notícias, de muita vacina no mundo, no Brasil, um 2021 sem extremistas, sem extremismo, sem politizações. Essa vacina veio da onde? Veio de cima, veio do norte, veio do sul, veio da China, então não quero, veio da lá, então eu quero. Essa aqui veio do Brooklyn, essa aqui veio do Harlem. Tanta bobagem, tanta besteira, gente, pelo amor de Deus.
um 2021 com mais luz, né? Outro dia, a Gabi, que coordena o impulsionamento das minhas lives, eu fui acusado de ser um esquerdopata. Nunca pensei na minha vida que ia ter essa acusação. Mas, em todo caso, chega de extremismos, vamos pensar com mais razão, com mais cérebro e doar das nossas vidas com coração, com generosidade. Gabriela e eu ensinamos isso para as nossas filhas, né? A importância de ser generoso. E desejo a vocês tudo de melhor, meus amigos, meus conhecidos, meus colegas, meus ex-alunos, meus alunos, minha família amada, meus sogros, minha mãe e todo mundo que me acompanhou. Agradeço muito, continue me seguindo e um beijo de todo o coração. Fiquem com Deus e um 2021 abençoado, tá bom? Muito obrigado por assistir a live até o final e feliz ano novo. Beijão, queridos.